Fala, meus amigos, vamos reagir aí, ó. Esse vídeo aqui, ó, do Léo, a descoberta do Brasil do ponto de vista português. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Era pra gente consumir cultura portuguesa, mas a gente tem que começar pela história. A gente tem que começar de antes, pra chegar lá na frente, nas músicas, na, em todas as outras cenas, a gente entender, né, todo o contexto. Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Desde há uns meses para cá que o meu canal tem ganho muitos subscritores do Brasil e por isso hoje quero-vos falar sobre um tema muito importante, tanto para portugueses como brasileiros, que celebra amanhã, dia 22 de abril, 521 anos. Eita! A descoberta do Brasil pelos portugueses. Vamos começar o episódio primeiro com uma explicação do contexto histórico da descoberta do Brasil. Depois falaremos sobre quem terá sido o primeiro Vamos, europeu vamos, a Léo. Vamos lá, vamos. desembarcar no Brasil. E finalmente vamos acabar a falar sobre o primeiro documento escrito da história do Brasil Eu acho que será a carta de Pero Vaz de Caminha? Não tenho e certeza. que é considerado por muitos a certidão de nascimento do Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Antes de Ah, começarmos, não se esqueçam de pega o pai. pôr gosto no vídeo ou, Aqui, ó. como dizem os nossos irmãos brasileiros, de dar uma Inscreva-se aqui, ó. curtida no vídeo. E claro, não nos podemos esquecer de que neste episódio, sempre que eu falar de descobertas ou de explorações, O que que ele vai falar? Que é o descobrimento por parte dos europeus, porque isso é muito discutido na internet. O Brasil já existia, já tinha povos, então não foi descoberto, não é como eu estava vendo esses dias, como se fosse Cabo Verde, que dizem, me perdoa, meus cabo-verdianos, dizem pela história, posso estar errado, que eram ilhas inabitadas, que não tinham pessoas. Podem me corrigir, sem problema. Estamos aqui para aprender. Vamos lá. Ah, estarei a falar da perspectiva e ponto de vista dos dos europeus. europeus, sobretudo dos portugueses. O nosso episódio de hoje começa Não, então. dos europeus só, porque os portugueses têm ponto de vista de que descobriu. Não, ele chegou aqui, viu que tinha gente e ainda falou que descobriu. Ah, não, não, não. Pô. Do ponto de vista dos europeus, beleza, mas dos portugueses, não, pô. Eles sabem que não No descobriram. século XV, Assim, descobriu pra eles, né? Não, beleza. Tipo assim, no mapa deles. Aí, ok. altura em que os reinos de Portugal e Castela estavam ambos a tentar descobrir o caminho marítimo para a Índia. Atenção! Embora nesta altura a Espanha, como a conhecemos hoje, ainda não existisse, foi fundada uns anos mais tarde, no século XVI. Vou referir-me muitas vezes ao longo do episódio a Castela como Espanha e aos castelhanos como espanhóis. Ora, Portugal achava que a melhor solução para chegar à Índia seria contornar o continente africano pelo sul, enquanto que Espanha apostou em navegar para o oeste para dar a volta ao mundo até chegar à Ásia. Nossa, nossa. Eu pensei que Pedro Álvares era assim, meio. Porque Acabou por aquela volta, essa volta aqui é absurda, cara. Essa volta aqui é absurda. Podendo vir por aqui, né, pra chegar pela Índia, mas aí ia ter que caminhar, todo um processo até. É, é. Mas assim, a volta que a Espanha tava planejando fazer, loucura, loucura. africano pelo sul, enquanto que Espanha apostou em navegar para o oeste para dar a volta ao mundo até chegar à Ásia. Acabou por ser Portugal a ter razão e a chegar à Índia primeiro, Pois. em 1498, graças ao navegador Inclusive, 1470 eu acho, teve o descobrimento das ilhas de Cabo Verde, né? Então foi com a ida os caminhos para a Índia. Vasco da Gama e à sua tripulação. Mas esse acontecimento histórico, conhecido como a descoberta do caminho marítimo para a Índia, é tema para um outro episódio. Hoje vamos focar-nos na viagem dos espanhóis, que, em 1492, seguindo a proposta do navegador genovês Cristóvão Colombo,
decidiram navegar para o oeste para chegar até a Ásia. Não descobriram a Ásia, mas fizeram uma descoberta ainda mais importante: a descoberta do continente americano. Não, e sabe o que que é engraçado? Nessa época aqui, 1400, as pessoas já sabiam que o planeta era redondo. Sabiam que se fosse para um lado, eles iam chegar do outro, dando a volta. E aí tem maluco que acredita que a Terra é plana. 2025 tem que acredita que a Terra é plana. Com esta descoberta e com o início da exploração do continente americano pelos espanhóis, ao mesmo tempo que os portugueses estavam a navegar ao longo da costa de África para tentar chegar à Índia, o Oceano Atlântico tornou-se um território de disputas entre Portugal e Castela. Para evitar um conflito entre os dois países, o Papa Alexandre VI assinou a 4 de maio de 1493 a bula Inter Cetera, ou Inter Cetera. Esta bula dividia o Oceano Atlântico em duas partes através de um meridiano localizado a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Tudo o que fosse descoberto a oeste dessa linha Isso aqui me lembra o Tratado de Tordesilhas. pertencia aos espanhóis e tudo o que fosse descoberto a este pertencia aos portugueses. O rei português Dom João II não ficou satisfeito com o acordo e propôs a sua revisão. Esta revisão acabou por ser feita na cidade de Tordesilhas, em Castela, a 7 de junho de 1494, naquele que ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas. Neste tratado, a linha de Que imagem legal essa pintura aqui. Por que tá todo mundo de olho fechado? Será que o artista não sabia desenhar olhos? Olha lá. E tem esse rolê, né? A mão é sempre muito difícil. Olha aqui, ó. A mão deles aqui, ó. Mão, um, dois, três, quatro. Ainda tem uns 5 dedos ainda, porque olha. Essas mãos aqui, essas mãos, estão até boas, se você reparar detalhes. Neste tratado, a linha de divisão do Oceano Atlântico foi mudada, passando a estar a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, em vez das 100 léguas que tinham sido definidas originalmente pelo Papa. Isto significa que o Brasil, que nesse ano, 1494, Era da Espanha também. ainda não tinha sido descoberto, ficava agora na área que os portugueses podiam explorar. Há historiadores que defendem que o rei Dom Se o Brasil não tinha sido descoberto, como que eles tinham conhecimento desse mapa? Alguém desenhou o mapa. Alguém já passou por lá, alguém já tinha visto. Pegou? Pegou a visão? É essa história que eu quero. Eu quero ir na origem da origem. Mas isso fica para outro vídeo. João II já sabia que existiam terras nessa área Aí, ó. e que por isso é que insistiu tanto na mudança da linha de demarcação mais para oeste. Com esta nova divisão do mundo entre Portugal e Espanha, os portugueses ficaram então livres de explorar a zona do Atlântico Sul, onde atualmente sabemos que está o Brasil. Agora que sabemos o contexto histórico, quando e como é que o Brasil foi descoberto pelos portugueses? Quando? A Como? história oficial é que Portugal descobriu o Brasil a 22 de abril de 1500, quando a armada de um jovem fidalgo de 33 anos chamado Pedro Álvares Cabral, cuja missão era O cara com 33 anos descobrindo terras e a gente aqui não consegue pagar nem arrendamento. Sério mesmo. Queria ter vivido na antiguidade, parceiro. O que eu ia pegar de terra na beira-mar? Sério mesmo. Ia demarcar assim, ó. Tá vendo isso aqui? Até onde o sol toca, até onde você consegue ver, é meu, pai. É meu. Comprei agora, comprei. Não, brincadeira. Mas eu digo assim, tem ilhas que nessas épocas não eram povoadas.
eram de difícil acesso e antes das navegações marítimas, não tinham como os antigos chegarem, né? Realmente tinham terras assim que não eram de ninguém. Realmente existiam, né? Não tô falando de pegar dos índios, entendeu? Então, tipo assim, existe um mundo. A seguir a rota de Vasco da Gama até à Índia, se perdeu no Oceano Atlântico, navegou demasiado para o Oceano. Se perdeu, se perdeu. Ele já tinha essa rota, já tinha. A gente sabe a real teoria, vamos ver se tá aqui, descoberta oficial. Ele não vai falar, então eu vou falar. É que ele não vai falar, eu vou falar. Boatos, presta atenção, boatos. Ouvi isso num podcast português. E lembra que ele falou aqui que o rei já sabia de terras lá? Pois é. Essas caminhadas para a Índia tinham financiamento de bancos e outras instituições privadas. O que que acontece? Ele não podia alegar e falar que ele iria em outra direção. Ninguém ia concordar, porque não era para ele fazer essa exploração. Era para ele fazer outra coisa. Porém, ele, com toda a sua ganância e esperteza, pegou e foi mesmo assim e falou que se perdeu nas cartas e falou para sua tripulação, não, ó, qualquer coisa a gente se perdeu, mas vamos lá nessas terras. Porque o que acontece? Não ia ter financiamento se ele fizesse isso, entendeu? Além dele estar errado e fora da sua missão, ia ser deserdado e tudo mais. Mas aí o que que falou? Pô, me perdi. Me perdi. Ah, que isso? Pô, perdão. Ocidente e foi dar à costa brasileira, onde atualmente está o estado da Bahia. Pedro Álvares Cabral É foi só você ligar as coisas. Já sabiam da existência de terras lá. Já sabiam o caminho para as Índias. Não, eles não estavam descobrindo o caminho para as Índias. Sabiam. Não era a primeira vez que estavam indo buscar especiarias, entendeu? dar a uma terra que tinha um monte, ao qual deu o nome de Monte Pascoal, que, como devem ter calculado, vem da palavra Páscoa, uma vez que estávamos na altura da Páscoa quando isto aconteceu. Com esta versão dos acontecimentos, Pedro Álvares Cabral é considerado Calma aí, Monte Pascoal fica onde no Brasil? O que que seria o Monte Pascoal hoje que a gente conhece? Olha lá, ó, que coisa mais linda. Porto Seguro, na Bahia. É Monte Pascoal até hoje. Nossa, Beda Fish. Se for Monte Pascoal até hoje, olha o que que ele visualizou. É isso, mentira. Não, pô. Bahia. Deixa eu ver a distância que tá do mar para ver que ele conseguiu visualizar. Nossa! Que isso? Ele conseguiu visualizar o distante, distante. Pô, qual a altura do Monte Pascoal? Nossa, grande. Olha a vista lá dele. Caramba. Vamos ver se daqui, ó, do mar, a gente consegue visualizar o Monte Pascoal. Vamos colocar aqui relevo, camadas. Ó, vamos descer aqui, vamos fazer isso aqui, ó. Ué, ai, no Google Earth, que dá pra fazer. Monte Pascoal, Bahia. É, não é tão distante assim, não. Olha ele lá. Aqui eu ainda tô muito alto. Nossa, olha que coisa linda. O Nordeste, as praias, o mar do Nordeste é lindo demais. Assim dava pra ele visualizar, só se o barco fosse alto assim, ó. Tinha relevo. Monte Pascoal tá lá. Que é isso? Ele conseguiu ver o Monte Pascoal assim? então o primeiro monte, Pô, Sano. ao qual deu o nome de Monte Pascoal, que, como devem ter calculado, vem da palavra Páscoa, uma vez que estávamos na altura da Páscoa quando isto aconteceu.
Com esta versão dos acontecimentos, Pedro Álvares Cabral é considerado então o primeiro europeu a chegar ao Brasil, tendo feito a sua descoberta de forma acidental, e a data oficial é 22 de abril de 1500. No entanto, hoje em dia acredita-se que os factos não tenham sido exatamente estes. Isto porque existe uma viagem historicamente comprovada de um navegador espanhol chamado Vicente Yáñez Pinzón, que desembarcou no atual Cabo de Santo Agostinho a 26 de janeiro de 1500, ou seja, uns meses antes de Pedro Álvares Cabral. Esta descoberta não foi reivindicada por Espanha, uma vez que, como eu já disse, segundo o Tratado de Tordesilhas, aqueles territórios estavam na zona em que só os portugueses podiam explorar, não os... Pegou a visão de outra versão da história aí também, né? Você pegou a visão, né? O outro também estava errado. E ele falou, opa, não posso mexer aqui, essa terra não é minha. Eu vou passar direto. Mal ele sabia que os portugueses nem tinham descoberto ainda. Mas se eles tinham um mapa, alguém já tinha descoberto. Impossível, cara. espanhóis. Isto significa que o primeiro europeu a chegar ao Brasil foi um navegador espanhol e não um português? Bonitão ele, né? Bonitão. Jeitoso, jeitoso. Talvez não, porque para além destas duas viagens ao Brasil no ano 1500, a de Vicente Yáñez Pinzón e a de Pedro Álvares Cabral, acredita-se que tenha havido uma outra viagem um ano e meio antes, em finais do ano 1498, Essa eu conheço. liderada pelo português Duarte Pacheco Pereira. Esta viagem não está inteiramente comprovada e acredita-se que tenha sido uma missão secreta ao serviço da coroa portuguesa que, como eu já disse, suspeitava que haviam terras naquela zona. É como eu falo, essa época já existiam missões secretas, coisas do governo, eles já faziam. E isso eu aprendi nesse História Portugal. Tem um podcast aqui, ó, muito bom que eu sigo. Vou mostrar pra vocês. Falando de história. Esse podcast aqui, ó. Olha, muita coisa, muita coisa. Eu tava ouvindo ele, adoro história. E eles estavam falando, né, que havia a Inquisição da África. Hum, Tem alguns episódios que eles falam viagens e descobrimentos do Atlântico, que eles falam comprovando documentos que você acha hoje em dia em bibliotecas. Alguns e outros não, né? Em outros você acha em algumas outras escrituras, diários e tal. E aí você consegue fazer as ligações de que algumas coisas eram secretas ou não. Porém, essas coisas não eram relatadas e nem escritas, porque não podiam, né? E aí, é muito doido você pensar que você pensa, pô, bolha? Bolha é coisa de hoje em dia, de internet e tal, mas não é. E se você for ter uma noção, nessa época já existia a bolha, porque, por exemplo, a bolha deles para Portugal e Espanha, o mundo era deles. Assim, eles não na bolha deles não existiam outros povos sabe, americanos e etc. Não. Ó, eles são vizinhos ali, ó, pô, o mundo é nosso, caralho, o mundo é nosso. É muito bom. Seja qual for a história em que acreditemos, que tenha sido o português Duarte Pacheco Pereira a descobrir o Brasil em 1400. Duarte Pacheco Pereira, o grande capitão-general da Armada de Calais, vice-rei e governador do Malará, na Índia. O Duarte, ele foi um cara muito importante. 1498, ou o espanhol Vicente Yáñez Pinzón a descobri-lo em janeiro de 1500, a descoberta oficial do Brasil continua a ser atribuída a Pedro Álvares Cabral a 22 de abril de 1500. E isto porque, Nossa, quando o Pedro Álvares... artista que desenhou essa mão aqui mandou bem demais, que fez essa pintura aqui, tá? Sensacional. Se você for perceber detalhes. Boa demais. Olha aqui a mão. Nossa, proporção incrível. Proporção incrível.
2 de abril de 1500. E isto porque, quando Pedro Álvares Cabral e a sua tripulação descobriram o Brasil, um dos membros da tripulação era o escrivão Pero Vaz de Caminha, que escreveu uma carta ao rei Dom Manuel detalhando o encontro entre os portugueses que acabavam de chegar ao Brasil e os povos indígenas que lá estavam. Esta carta é um dos documentos mais importantes da história do Brasil, sendo considerado por muitos a certidão de nascimento do país. Na carta, Pero Vaz de Caminha descreve com muito detalhe o choque cultural entre os europeus e os indígenas americanos e descreve a forma como eles inicialmente estabeleceram contacto, comércio e como até os indígenas participaram na primeira missa com os portugueses. A carta de Pero Vaz de Caminha é um pouco longa demais para que eu a possa ler neste vídeo, mas se quiserem um futuro episódio dedicado inteiramente à leitura e análise da carta, por favor digam nos comentários. Diga aí no meu também, que eu analiso a análise dele. Eu mesmo posso analisar a carta também, rapaziada. A gente faz uma interpretação nossa aqui, ó. Bate um papo. Ia ser legal, hein? Para já, se a quiserem ler, está o link na descrição. Isso tem disponível e é muito, eu acho muito curioso como você pega um documento de 1500 anos atrás. Essa questão da língua é muito legal. E você consegue compreender algumas coisas, sabe? Tipo, não é uma língua antiga. Tipo, é uma língua antiga, né? O português, mas assim, 500 anos, se você pega. É porque a gente tem muito aquela questão, pô, vou ler algo antigo, não vou compreender, né? Vai estar em romano, em alguma coisa assim. E tá em português, muito legal, né? Pensar que essas coisas são muito legais. Espero que tenham gostado deste episódio Gostamos muito, Léo, gostamos muito. sobre o momento em que Portugal descobriu o Brasil e o início da história comum entre estes dois países. Para aqueles de vocês com um nível de português avançado que estiverem interessados em Nível de português avançado não tenho. saber um pouco mais sobre a descoberta do Brasil. Agora vamos aqui, ó, só para completar esse episódio. Olha aqui, ó. Falando de história do Brasil. Perto do 30, então. Vamos lá no Falando de História. Olha, 97, perto do 30. 10, 20... 1546. O infante Dom Henrique. 21. Fernão Mendes Pinto, importantíssimo também. A crise, o Marquês de Pombal, importantíssimo. Grande Marquês de Pombal. Passei do 30 já, 24. 30, 25. Ei, tá meio fora de ordem isso aqui, né? Já dá pra localizar algo aqui. Eu quero localizar algo aqui dentro e não dá. Poxa, isso aí é sacanagem demais. Mas então, enfim, eu vou encontrar isso aqui então em um outro vídeo. A cidade deportada de Marrocos para o Brasil. Olha que loucura. Enfim, depois vocês dêem uma olhada aqui nesse podcast, eu recomendo muito. Falando de História, um podcast português com Paulo e Roger. São muito bom hosts e vale a pena, tá? Vale a pena depois. É isto. Não, agora eu quero achar porque esse vídeo aqui tá curto demais. Tem um aqui, eu acho que eu até salvei, ó. Passou um verdinho ali. Aqui, ó. Ah, Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai, não. Guerra do Paraguai também foi importante. Ah, olha aqui os que eu tinha salvo e visto, né? O ouro do Brasil no século. Portugal, a Grande Guerra, tudo que eu ouvi. Aqui, ó.
Só algumas partes, vou ouvir tudo não. Falando de história. Vamos adiantar um pouco, meus amigos. Vamos. Olá, bem-vindos ao nosso podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como sempre, Rogério de Jesus. Antes de começarmos, voltamos a lembrar que caso tenham sugestões de temas para episódios, basta escrever-nos para o nosso e-mail, falando de episódio. No entanto, recuamos 500 anos e voltamos a atravessar o Atlântico, para falarmos da descoberta do território brasileiro, em 1500, pela Armada de Pedro Álvares Cabral. Roger, queres começar com essa viagem ou com os antecedentes? E por que não com uma pergunta, polémica? O Brasil já era conhecido antes da viagem de Cabral? Bom, começamos aqui logo num tópico quente, não é? Mas a resposta simples é não. Não tinha havido ainda a descoberta deste território e, se calhar, bom, antes de avançarmos, convém a gente definir já o que a gente entende por descobrimento. Claro, porque com a palavra descobrimento lembramos logo de várias polémicas, desde logo uma bem recente sobre a proposta da Câmara Municipal de Lisboa para a construção do chamado Museu das Descobertas, não é? Sim, exatamente. Como eu falei, essa palavra descoberta é bem polêmico. Talvez encontrado. Se bem que aí, pronto, o que estava também em causa não era tanto, quer dizer, era a palavra, mas também o conteúdo e por aí fora. Mas neste caso, quando reportamos ao século XV, XVI, o termo descobrimento e achamento aparecem na documentação da época. Hoje, referente aos em europeus. dia são termos quase sinónimos e também não há muito bem um consenso a 100% dos historiadores sobre estes termos, sendo que às vezes se define um termo, pode querer dizer, enfim, o reconhecimento de um espaço que estava desconhecido e a outra palavra quererá dizer o reconhecimento de algo que já sabia que existia, mas do qual se tinha perdido a referência. Pois. Em todo caso, nem sempre os historiadores estão de acordo a que é que representa cada definição, o que é descobrimento, o que é achamento. Neste caso, aqui neste podcast, vamos usá-los um pouco como sinónimos. É importante notar que estamos sempre a falar de uma perspectiva europeia. Isto é, há um descobrimento europeu geográfico e isso só acontece se existir a transmissão do novo Geográfico e depois fala que não tem sotaque. Escreve geográfico. A IA até escreveu aqui, ó, quase um jiu-jitsu, né? Geográfico. conhecimento para a esfera pública. Ou seja, se a descoberta de uma nova terra não é divulgada e se isso não traz consequências, então é como se não existisse e não se pode falar propriamente em descobrimento. E depois, obviamente, paralelamente, há toda uma carga ideológica da palavra descobrimento. Desde o século XIX, que tem vindo sempre a ser utilizado para definir um período como a época dos descobrimentos. E isso tem-se bem entendido, enfim, a expansão europeia de um ponto de vista estritamente ocidental, isto é, o processo de afirmação da Europa no mundo e que também, portanto, há sempre ligado à questão da própria superioridade europeia no mundo. E são sempre questões muito polémicas. E essa visão costuma esquecer, obviamente, por exemplo, os povos ameríndios ou os povos africanos ou então a complexa realidade do mundo asiático. Por isso é que há estas duas acessões, no sentido estritamente da descoberta geográfica, do que é que quer dizer a palavra descobrimento, e depois do ponto de vista político e cultural europeu e até ideológico e simbólico, o qual está, em parte, ultrapassado ainda antes de Cabral, e Diego de Lepe, que terá também chegado ao Rio Grande do Norte por volta da mesma altura. Estas viagens estão documentadas na cartografia da época, como, por exemplo, a famosa carta de Juan de la Cosa, datada do próprio ano 1500 e que mostra esse avanço espanhol. E temos o polémico caso de Duarte Pacheco Pereira, um dos grandes navegadores portugueses, que refere precisamente também uma suposta viagem na sua obra Gemeraldo de Situ Orbis. Porquê polémico? Bem, porque ele afirma que, por volta de 1498, teria chegado a essas terras do Atlântico Sul. Mas, em bom rigor, não há certezas absolutas, quer dizer, a passagem dessa obra é um pouco obscura, porque Duarte Pacheco Pereira, que escreve depois de 1500, obviamente, não diz categoricamente que descobriu essa terra. Diz que foi mandado, enfim, é uma frase que mesmo do ponto de vista da sua construção levanta algumas dúvidas, tendo em conta que alguns investigadores já mostraram que, do ponto de vista linguístico, ele pode estar a referir a expedições de descoberta, mas não a uma específica realmente. Portanto, mesmo essa passagem, apesar de parecer muito clara, poderá até ter outras revelações, mas enfim, está mais ou menos acordado que ele muito provavelmente terá estado nessas viagens antes de 1500. Então isto quer dizer que antes dessa data já Dom Manuel tinha mandado descobrir novas terras? Bom, desde o reinado de Dom Afonso V, que muitos fidalgos pediam autorização para fazer explorações avulsas. O rei autorizava, dava privilégios, reservava para si os futuros direitos e por aí fora. Perceberam? Era necessário permissões do rei para poder fazer expedições. Por isso que eu falo que Dom Pedro, ele foi lá de espertinho. Presta atenção. Ele não tinha essa autorização.
mais ou menos acordado que ele muito provavelmente terá estado nessas viagens Ó, antes de 1500. Então isto quer dizer que antes dessa data já Dom Manuel tinha mandado descobrir novas terras. Bom, desde o reinado de Dom Afonso V, que muitos fidalgos pediam autorização para fazer explorações avulsas. O rei autorizava, dava privilégios, reservava para si os futuros direitos e por aí fora. Sabemos que foi assim que os portugueses, por exemplo, chegaram pela primeira vez à América do Norte, à zona do Canadá. Os Corte Real é um caso mais do que conhecido, mas o caso do Atlântico Sul é mais difícil de precisar. Há uma carta de Cristóvão Colombo aos reis católicos de 1493 que dá conta precisamente que Dom João II tinha suspeitas de ilhas ou terras firmes, portanto, na zona do Atlântico Sul. Mas lá está, não passaria de suspeitas. O problema é que isto também está ligado à chamada teoria do sigilo nos descobrimentos e que se explica muito facilmente. É uma teoria que foi muito desenvolvida a partir dos irmãos Cortesão, Jaime e Armando Cortesão, em meados do século XX, e que dizia que, basicamente, havia viagens secretas, mas como as viagens eram secretas, não há documentação, e, portanto, como não há documentação a falar dessas próprias viagens, isso é a prova de que elas foram feitas. Portanto, isto é um bocado um círculo vicioso que a falta de documentação é... que falta documentação, não tem prova, mas você não tem prova, mas foram feitas, pois, mas não tem como comprovar, porque eram secretas, mas era-se dito, comentado na época, então... própria prova de que terão existido. Claro que, agora se pensa diferente, neste caso a ausência de provas não é evidência de um sigilo levado ao extremo, apesar de sabermos que terá havido realmente um embargo ao conhecimento destas novas viagens. Então e no que diz respeito ao Tratado de Tordesilhas, de 1494? A linha de divisão foi empurrada para o oeste. Podia ser por causa de um eventual conhecimento dessas terras? Popularmente difundiu-se essa ideia, mas na realidade não. O interesse português nas negociações do Tratado de Tordesilhas era garantir o espaço suficiente para os navios portugueses poderem chegar à Ásia, porque naquele momento, quando o tratado é negociado e assinado em 1494, não havia ainda certezas disso, mas esse avanço da linha deverá ter sido para garantir o espaço suficiente para os navios fazerem a volta do Atlântico para chegarem ao Índico. Ora, preciso reparar que não há Brasil nesta equação, porque a prioridade é o caminho marítimo para a Índia. Se eventualmente houvesse terras lá pelo meio, pronto, tudo bem, era uma vantagem, mas isso não está em cima da mesa nas negociações. Você O que acha? Dom João II quer realmente assegurar é o espaço suficiente para os seus navios chegarem à Índia. E nesse caso tinha que garantir que todo o espaço que necessitassem no Atlântico Sul estaria sobre a alçada portuguesa. Mas voltemos agora um pouco à viagem Pode ser, de pode não Pedro ser. Álvares Cabral em 1500. Quem era este homem? Tinha experiência de navegação, por exemplo? Infelizmente, tal como a figura de Vasco da Gama, sabemos muito pouco sobre Pedro Álvares de Gouveia, que aliás, como ele aparece na documentação de 1500, e só depois passa a adotar o nome de Cabral, que vem do seu lado paterno. Ele terá nascido por volta de 1468, 1469, no seio de uma família bem conhecida da corte, mas não sabemos qual a experiência dele antes desta viagem. Apenas que ele efetivamente serviu a coroa em vários serviços, e daí se supõe que ele poderá ter já participado em algumas campanhas Tá lá. em Marrocos, no norte da África. E concretamente qual era o objetivo desta expedição? Mas como assim? Ele era um fidalgo português a serviço da coroa e não se sabe muito dele? Possível, gente. Se eu fazer um mapeamento aqui agora, histórico familiar, dá pra ter um levantamento? Se bem que não. né? Reconhecer este território novo? Explorar a região? Não, bem pelo contrário, e é preciso que isto fique bem vincado. A viagem de Pedro Álvares Cabral é a segunda armada enviada à Índia, logo a seguir a Vasco da Gama. O objetivo Percebeu? neste caso, então... A segunda. Por isso que eu tô falando, já sabiam o caminho para as Índias. A viagem de Pedro Álvares Cabral era a segunda armada enviada para a Índia. A viagem de Pedro Álvares Cabral é a segunda armada enviada à Índia, logo a seguir a Vasco da Gama. O objetivo neste caso então é viabilizar aquilo que Vasco da Gama tinha alcançado. Por isso é que é uma... Ou seja, Vasco da Gama já tinha alcançado um acesso às Índias. E aí Pedro Álvares Cabral veio, tipo assim, completar. Entendeu? Por isso que se diz que não foi encontrado, ele não se perdeu. Detalhes, você pega esses detalhes das próprias escrituras no ar. armada considerável de 13 navios, muito bem artilhados, 13 com ordens navios. precisas para chegar à Ásia, para chegar a Ou Calcuta, 3. na Índia, e impor a presença portuguesa. E se fosse preciso, usar artilharia embarcada para destruir os navios muçulmanos que se opusessem aos portugueses. Veja-se que iam cerca de 1500 homens, o que para a época é já um número considerável, é a primeira grande armada realmente da Índia, e
muito curiosamente, é a primeira armada em que os navios levam nas velas a cruz da Ordem de Cristo. Sim, então e antes disso as caravelas não ostentavam esta cruz? Não. Aliás, a primeira referência à cruz da Ordem de Cristo nas velas é precisamente nesta armada de Pedro Álvares Cabral em 1500. Há esta ideia popular das caravelas com este símbolo, mas é invenção posterior. A partir deste momento é que as naus começam a usar este símbolo e esta ideia errada está ligada ao mito, muitas vezes ainda difundido, da ligação e da importância da Ordem de Cristo no processo de expansão portuguesa no século XV. Sabemos que não houve qualquer envolvimento de qualquer ordem militar nestes descobrimentos geográficos, apesar do infante Dom Henrique ter sido efetivamente administrador da Ordem de Cristo com sede em Tomar. Mas enfim, este é um assunto que talvez deixemos para outro episódio. A Ordem de Cristo, você está falando dos Cavaleiros Templários. Interessa, portanto, e aquilo que me estavas a perguntar, o Brasil na realidade é um pouco um acaso da viagem. Mas um acaso quer dizer um pouco premeditado, não? Pois isso é muito difícil dizer, porque na realidade os historiadores Um acaso um pouco premeditado. Eu gosto muito desse podcast, de como eles pegam e colocam ali certas dúvidas, certas questões para serem rebatidas. evidência. Temos 14 documentos oficiais sobre esta viagem e 2 deles são descrições muito precisas. Uma delas é a famosa Carta de Pedro Vaz de Caminha, que é um escrivão da Armada. E o que ele nos mostra é que há um desvio intencional a partir de determinado momento. Apesar Pero Vaz de Caminha, o escrivão da Armada. de alguma ideia popular que também Já falou que houve intencionalmente um desvio. se vê de vez em quando, não houve nenhuma tempestade, não houve nenhum vento extraordinário que empurrou a Armada para a costa do Brasil, como às vezes ainda se diz. A Armada começa a dar a volta do Atlântico, a partir de determinado momento começa a haver indícios de terra, nomeadamente ervas à deriva, identificados como botelhos e rabos de asnos, e começa também a haver aves, os furacões. Porém, o que aconteceu? Não sabia tanto manter segredo, né? Não existia todo o trabalho psicológico na época. Não tinha era relatado que não teve tempestade, não teve nenhum vento, não teve nada na escritura de Pero Vaz de Caminha que desviasse. Ele esqueceu dessa parte. Estava fazendo algo secreto, mas ele não arrumou uma desculpa para que eles fossem chegar lá, entendeu? Nas cartas dele. E aí você pensa, Pedro Álvares Cabral sabia. Ele mudou a rota. E isso é sinal que há terra próxima. O que é interessante é que Vasco da Gama, na sua primeira viagem, também viu os mesmos indícios. Mas, como está provado na relação dessa primeira armada, o objetivo era realmente chegar à Índia e ele não desviou o caminho. Neste caso, Pedro Álvares Cabral tomou a decisão de seguir esses indícios e então deu conta deste novo território. Então, mas haveria ordens secretas para Cabral seguir por aí? Ao contrário de Ordens Vaz da Gama? secretas. Mais uma vez, não há certezas nem consenso sequer entre os historiadores. O que nós sabemos é que Pedro Álvares Cabral tem ordens muito precisas sobre a rota a seguir para a Índia. O desvio não estava planeado. Ele tinha ordem muito precisas de ir para a Índia, onde Vasco da Gama já tinha ido. Por isso que eu falo, ele precisou falar que o descobrimento foi não intencional, porque não, ele estaria erradíssimo. Erradíssimo, gastando dinheiro dos patrocinadores e tudo mais. E isso é o que nos mostram os documentos da época e os relatos da época. Há quem acredita que ele teria ordens secretas, dadas pelo rei, por Dom Manuel, e há efetivamente quem não acredite nisso. Não havendo qualquer sustento documental para provar estas ordens, eu arrisco que Pedro Álvares Cabral decidiu por si próprio levar a cabo esta descoberta. E, portanto, estamos em 1500, mas em que altura do ano, exatamente? Estamos em abril. A Armada sai a 9 de março e avista o Brasil a 22 de abril. Quase a um Carta mês. de Pedro Vaz de Caminha, dita por Mais muitos de um como a mês. certidão de nascimento do Brasil, descreve esta primeira visão, esta primeira vista deste território então neste dia. E, aliás, vou aproveitar já agora para citar. E ele diz: e neste dia, portanto a 22 de abril, a horas de vésperas, houvemos vista de terra, isto é, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas a sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs nome o Monte Pascoal, e à terra, a terra de Vera Cruz. Terra de Veracruz. Esta é a primeira descrição, realmente, da terra do Brasil. E, portanto, como estamos em época de Páscoa, o monte avistado ganhou o nome Monte de Pascoal, Páscoa. e lá está, como sabemos, o primeiro nome do Brasil foi realmente Terra de Vera Cruz. E note-se que, de início, a descrição que Pero Vaz de Caminha nos dá é que seria uma ilha, porque não se tem ideia da massa continental. Claro. As expedições posteriores é que vão perceber que não é de todo uma ilha. E é por ocasião desta primeira expedição que se entra em contacto pela primeiríssima vez com os ameríndios.
Sim, tiveram contato com os tupiniquins. As descrições são muito Tupiniquins. conhecidas, foram vistos como homens e mulheres na sua primeira infância, como num paraíso perdido. Receberam e deram algumas prendas, até visitaram os navios portugueses e Olha isso. E aí, português puto quer falar na internet, vocês comiam uns aos outros. Mano, os caras, os gajos, foram muito bem recebidos. Os índios visitaram o navio deles. Tá lá na carta de Pero Vaz de Caminha. Se a gente fosse tão igual dizem, tem que parar com isso, cara. Tem que parar com essa rixa. Já foi explicado, e eu explico em outros vídeos também, que isso só foi dito por conta de coisas ruins depois que o Brasil deixou de ser Brasil colônia de Portugal. E aí inventaram um monte de coisa do país e começaram a disseminar pela Europa. São uns ogros, comedor de gente, não sei o quê. Se fosse tudo isso, os índios teriam atacado esses barcos, meu amigo. Teria pego ali, ó, gente da tripulação e devorado. Não é assim não, pô. Era só em ocasiões especiais, igual os maias, os astecas, assim, uma oferenda aí, pô, canibalismo ali pra, entendeu? Ocasiões especiais. participaram com os portugueses na primeira missa que foi rezada. Portanto, uma terra nova descoberta, pelo menos do ponto de vista dos Inclusive, participaram da primeira missa. Tá vendo? Que ogro, que canibais chamaram pra missa. É tão perigoso, eram tão perigosos, né? europeus, claro está. E o que é que acontece depois disto? Bom, relembramos que o objetivo da Armada era a Índia e por isso voltaram à rota esperada. Mas decidiram enviar um navio para Lisboa, que era a Naveta dos Mantimentos, comandada por Gaspar de Lemos, para dar conta ao rei, a Dom Manuel, deste novo achado. A frota então divide-se no dia 2 de maio, cada um para o seu lado. 11 navios para a Índia e um para Portugal, tendo em conta que um já tinha desaparecido pelo caminho ao passar Cabo Verde, onde desapareceu completamente de noite e onde se supõe que terá, obviamente, afundado. Entretanto, pelo caminho perdem-se mais 4 naus na travessia do Cabo da Boa Esperança. Mano, que loucura que deve ser afundar um navio nessa época, sem GPS, sem previsão de alguém vir atrás, sem ninguém te achar, sem ter como mandar um código Morse, sem ter como pedir ajuda. Meu Deus, que desesperador. Os caras eram muito malucos, era estilo One Piece, assim, sabe? Sair no mar e... Nossa, perto lá, inclusivamente Bartolomeu Dias, que era capitão de uma das naus, e o que é relevante é que a naveta de Gaspar de Lemos, que regressou precisamente ao reino para dar a notícia, regressou em total silêncio. Isto é, chegou ao reino passado alguns meses e ninguém soube do descobrimento. Dom Manuel esperou que o resto da armada chegasse no ano seguinte, já em junho de 1501, para então dar conhecimento deste novo território. Porquê este compasso de espera? Pois essa é a grande questão. É o que motiva que alguns historiadores acreditem que Pedro Álvares Cabral teria ordens secretas para chegar aos novos territórios, visto que Dom Manuel não divulgou de imediato o achado, que lhe pertencia, aliás, graças à divisão de Tordesilhas. Você entendeu? Você entendeu aqui? E não foi descobrimento? Tinha coisa por Na trás? realidade, o que fez foi preparar uma nova expedição, comandada por Gonçalo Coelho, e que partiu em maio de 1501, em direção ao Brasil, para explorar melhor este novo território. E essa exploração tanto aconteceu que está plasmado no famoso Planisfério de Cantino de 1502 e que mostra os resultados dessa segunda viagem ao Brasil. O que talvez tenha acontecido é que, não tendo a certeza de que território era aquele, Dom Manuel quis esperar pelo resto da Armada de Cabral para confirmar com ele e com os outros participantes a descrição e as informações primeiramente dadas, mas entretanto preparou a outra armada para fazer o tal reconhecimento, que ocorreu, portanto, entre 1501 e 1502. As primeiras questões eram que terras eram aquelas e, sobretudo, que exploração económica poderiam ter. Portanto, regressa à Armada em 1501, a Armada de Cabral, isto é, e como disseste, é dada a conhecer a notícia do descobrimento do território que viria a ser o Brasil. Mas em concreto, o que é que foi dado a conhecer? Para isso vou socorrer-me aqui de dois exemplos, dois testemunhos concretos. O primeiro é a carta que Dom Manuel escreveu aos sogros, os reis católicos, a 29 de julho de 1501. Ele diz aí que a armada descobrira uma terra, a que chamaram Santa Cruz, onde há gente nua, como na primeira inocência, mansa e pacífica, e dava conta que o território dava jeito. Presta atenção na carta de quem foi lá. Aí tem gente em 2025 que não estava lá, que vai discutir na internet que era todo mundo canibal por conta de invenções revoltadas de portugueses que não concordavam no Brasil deixar de ser colônia.
Tem livros sobre isso. Olha como descreviam o Brasil. Presta muita atenção sobre os índios. De 1501. Ele diz aí que a Armada descobrira uma terra, a que chamaram Santa Cruz, onde há gente nua, como na primeira inocência, mansa Como na primeira inocência, mansa e pacífica. e pacífica. Dava conta que o território dava jeito por causa das viagens para a Índia, porque podia ser usado como escala, o que na realidade vem a mostrar-se completamente impraticável e raramente, aliás, utilizado. Mas ele na carta faz menção precisamente à tal naveta que foi enviada para trás, mas realmente ele não explica nem sequer menciona esse compasso de espera do qual ele já sabia deste achado, mas não deu conta. O outro exemplo é a carta de Domeni Pisani, que é um agente veneziano em Lisboa que escreve a Veneza, portanto à senhoria, escrita neste mesmo período, no verão de 1501. Ele especifica que os portugueses tinham descoberto uma terra nova, aliás, chamada a Terra do Papagaio, porque lá está, haveria papagaios, como trouxeram, e dava logo conta que era terra firme, o que é muito interessante, e que era habitada por homens nus e formosos. Portanto, o que sobressai sempre destas notícias... Meia... Só porque viu o homem nu achou formoso, né? Olha aí, ó. É não só a novidade de uma descoberta geográfica, mas, e, sobretudo, o seu povoamento por gentes inocentes, enfim, para usar, obviamente, o termo da época. E a divulgação desta descoberta tem algum impacto imediato na Europa? Tem realmente um Muito. impacto imediato da descoberta deste novo território. Não Muito. só através, portanto, destas fontes que eu já aqui enumerei, mas também através do papel do Américo Vespúcio neste domínio. Vespúcio era um florentino que estivera ao serviço de Castela e, aliás, que participara numa expedição de reconhecimento à América Central entre 1499 e 1500, ou seja, antes desta viagem de Cabral, e depois disso passou para o lado português e terá embarcado na tal viagem de Gonçalo Coelho entre 1501 e 1502, que é a tal primeira expedição de reconhecimento logo depois de Cabral. Ele estava ligado aos Médici, de Florença, e acabaria por publicar, numa versão impressa, um folheto chamado Mundos Novos, em 1503. E depois disso, uma versão aumentada em 1507, onde dava conta das suas viagens, obviamente empolgando o seu papel nelas. Bom, aquilo fez um furor imenso na Europa do século XVI e acabou por ser tido como um dos grandes descobridores das Américas. E até o grande humanista alemão Martin Waldseemüller, num planisfério que fez, aceitou, portanto, esta descoberta por parte de Vespúcio e acabou por nomear este território em honra ao seu descobridor, ou seja, a América. Portanto, o nome América que nós América Vespúcio. chamamos às Américas, não é? Vem precisamente deste florentino Américo Vespúcio, que nós sabemos que na realidade não foi o descobridor da América. Bom, foi um bom marketing à volta disso. Foi América, mas podia facilmente também ter sido Vespúcia. Exatamente, portanto, a Vespúcia do Norte e a Vespúcia do Sul e a Vespúcia Central, portanto, imaginemos as possibilidades infinitas à volta disto. Os Estados Unidos da Vespúcia. Os Estados Unidos da Vespúcia, exatamente. Em todo caso, o imaginário do Brasil desta terra vai logo tomar conta da Europa e mesmo na arte. E exemplo disso é a famosa pintura de Francisco Henriques e da sua equipa. O imaginário do Brasil vai tomar conta da Europa. E é o que? O que eles imaginavam que era lá, entendeu? O Brasil desta terra vai logo tomar conta da Europa e mesmo na arte. E exemplo disso é a famosa pintura de Francisco Henriques e da sua equipa, o famoso retábulo chamado Adoração dos Magos. Retábulo. Vamos ver sobre isso. Que sensacional, hein? Vasco Fernandes, será que é essa pintura? Abri uma nova guia. Olha aqui, que índios. Olha aqui. Nossa, que perigosos. Que comedores de bebê. Essas roupas aqui não tinha não, tá? Vamos continuar ouvindo a história pra ver. É de Viseu, que está datado entre 1501 e 1506, onde aparece um índio tupi a substituir Baltazar, isto é, um dos reis magos. É uma das mais famosas pinturas da época que realmente mostra isso. E do ponto de Vixe. vista económico, o que é que o Brasil traz de novo nesta altura? O principal produto neste período é o pau-brasil, que começou a encher os mercados da Europa. Este pau-brasil era usado não só na tinturaria, mas também na alta cozinha, enfim, da grande fidalguia, para dar outros sabores. Mas havia ainda animais exóticos, como macacos, onças, papagaios, periquitos, uma pimenta, que seria provavelmente a de Cayena, algodão, óleos medicinais e, obviamente, os escravos índios. Tenha-se atenção que o comércio dos escravos negros, vindos diretamente da África para o Brasil, só se inicia na década de 1530, mas passaram rapidamente a ser trazidos em massa, como nós sabemos. Milhões, depois de 30 anos.
Não invalida que os índios também fossem escravizados e alguns deles até trazidos para Portugal e para a Europa, até enganados a pensar que iriam realmente também descobrir outros mundos e que na realidade estavam a ser reduzidos à condição de escravos. Em todo caso, nas 2 primeiras décadas do século XVI, o Brasil era um território tão marginal que a coroa arrendou o comércio do Brasil durante uma série de anos a um grupo de É um quê? Então, iriam realmente também descobrir outros mundos e que na realidade estavam a ser reduzidos à condição de escravos. Em todo caso, nas 2 primeiras décadas do século XVI, o Brasil era um território tão marginal que a coroa arrendou o comércio do Brasil durante uma série de anos a um grupo de mercadores de Lisboa. Via-se realmente que não estava sob o grande interesse da coroa. E voltando um pouco à questão da nomenclatura, vai acabar por ser a exploração do pau-brasil que dá nome ao território, não é? Em vez de, por exemplo, termos um país chamado Onça ou Periquito, temos o Brasil. Exatamente. Quer dizer, em parte sim, o negócio... Pindorama era o nome que se dava. Áreas de coqueiros, É muito lucrativo e, como eu disse, a madeira avermelhada ela era utilizada sobretudo para a produção de tinta. Todo esse resto aqui a gente já sabe, né? Caso é preciso não esquecer que a origem do próprio nome Brasil vem também de uma das míticas ilhas que povoava o Atlântico, o imaginário do Atlântico no período medieval, juntamente com as Antilhas e uma série de outras ilhas que aparecia na cartografia medieval. E, portanto, descobrindo-se esta nova terra, acabou por se dar o nome desta tal ilha mítica, que já aparecia na cartografia e em vários textos medievais, e que ia sendo continuamente empurrado para o Ocidente. Havendo este novo território, acabou também por influenciar a utilização deste nome, neste novo território. E para terminar, as consequências desta descoberta iniciam-se logo com a sua ocupação? A primeira consequência é a descoberta deste novo mundo, não é? Dentro do conhecimento europeu, que vai acabar por chegar às outras partes até do mundo. E não falamos só do mundo cristão, por exemplo. Em 1513 temos o famoso Atlas Otomano de Piri Reis, um dos grandes almirantes otomanos, onde já apresenta precisamente o Brasil graças aos serviços de espionagem que copiavam a cartografia portuguesa. Mas é mais do que o conhecimento geográfico, é uma nova flora, é uma nova fauna, não esquecendo que os portugueses também introduziram novos animais neste continente, como por exemplo os cavalos ou outro gado de porte, como vacas. Será que não existia cavalo aqui? Como assim? Talvez eles não tinham encontrado, não é possível. Uma mata, um lugar, tamanho do país não ter cavalo. E por aí fora, ou até as próprias galinhas que não existiam. E claro, as doenças. Tal como na América Espanhola, as doenças europeias tiveram um impacto considerável nas populações ameríndias. Eu gosto muito deles por causa disso aqui, ó. Não esconde nada, aqui, ó. Sincero, história é história, acabou. Não tem o que inventar, não tem o que mentir. História é história, irmão. Muita doença. Apesar disso, temos que voltar a olhar um pouco para a política, porque a viagem de Cabral visava a Índia, visava a Ásia, e é precisamente o Estado da Índia que está em processo de construção, que é o coração do Império e que vai ser durante as décadas seguintes. Houve gradualmente um conhecimento do que era esta ilha, que passou a território, houve várias expedições de reconhecimento, enfim, instalações de feitorias, e só na década de 1530 é que se estabelece um sistema de capitanias donatarias, mimetizando, portanto, aquilo que já se tinha feito nas ilhas do Atlântico em termos administrativos. E só muito depois é que, em 1548 e 1549, é que é criado o primeiro governo geral do Brasil, com a nomeação então de um governador, que será Tomé de Sousa. E é a partir deste momento, de meados do século XVI, que o Império Marítimo Português passa a ter uma vertente dupla, virada para o Atlântico e para a Ásia. Já no final do século XVI e início do XVII, é o açúcar do Brasil que vai mover os interesses da economia portuguesa, e sem esquecer o tráfico de escravos, que serviu para criar a estrutura de produção e até social deste território colonial português. Dito isto, que sugestões de leitura nos deixas? Como sempre. Sensacional, tamo lá, muito obrigado aí, ó. Aos grandes, meus amigos Paulo e Roger. É sobre isso, esse vídeo era pra ser pequeno, mas deu isso aí. Pô, ficou sensacional, uma grande análise de história aí, com referências. Tem muita mais coisa aqui. Muito detalhe, muita coisa. Inclusive a parte de como o Brasil é visto para os europeus depois. Porém, esse é um assunto para um outro vídeo. Esse vídeo aqui já está muito grande. É sobre isso, meus amigos. Muito obrigado aí pela participação. Comentei aí qualquer coisa. Estamos aqui para consumir cultura da CPLP, meus amigos. Todo mundo que fala português é nós. E aí, a gente vai analisar tudo. Descobrir cultura portuguesa, cultura cabo-verde, cultura angolana. A ideia, rapaziada, é, ó, unir, ó, juntar todo mundo aqui, ó.
Tamo junto, se curtiram, deixa o like aí, deixa um comentário, uma observação. Se você tem referência de livro em biblioteca, mais algum detalhe, coloca aí. E a gente vai. Vamos estudar tudo, meus amigos, desde a história até o atual. Passar por tudo. E é nóis. Tamo junto.